sobre segurança, que é um tema caro para você, né? Você está sempre insistindo nesse tema. E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar ou impor como instrumento constitucional do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de, até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optá-lo, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai pro Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava o apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos para o Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que está tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação ela é dramática. É igual falar, olha, a pessoa está com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso é uma alteração importante para a gente ter, para a gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que especificamente o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então, quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras. Tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar. Mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical, a gente pode dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho ou o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira. Você tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda e ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente está tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Você quer... Não, eu quero usar as Forças Armadas, o Exército. Também. A gente, sabidamente, não é uma força destinada a operações urbanas, né? Sempre convocadas. Isso, para a garantia da lei e da ordem, já deu um monte de problema no Rio de Janeiro. Então, sim, eu acho que é uma força que não está preparada para ações desse tipo. Mas ela não faria isso. E implica num trabalho bastante complexo de convencer. Mas não é complexo. Quando você fala, eu vou entrar na casa e buscar o bandido, aí você já estabelece um confronto perigosíssimo para aquele cidadão. Mas olha só, o bandido tá lá. O bandido tá lá, mas junto com um monte de pessoas. E você vai ter que entrar lá para pegar. E você que deve conhecer bem a verdade das favelas, como é lá. Não é bem assim, tem muita gente de bem. Mas você acha que eu tô falando que o favelado, todo favelado é traficante?
traficante. Eu não tô falando quando isso. você entra direto numa casa das pessoas, com essa autoridade, com o direito de entrar na casa das pessoas, automaticamente se coloca em risco, especialmente o cidadão que está naquela casa. Mas olha só, vamos lá, o cidadão já está em risco. Mas é um risco enorme, né? Deixa eu responder. Foi um bom ponto o que o senhor trouxe, mas o senhor está errado. Efetivamente o senhor está errado. Primeira coisa, o traficante, ele faz refém a pessoa é obrigada a colocar o traficante dentro da casa dela. A polícia não vai chegar atirando em todo mundo e tampouco eu acho que a população ali é uma população composta inteira de traficantes. Não é a Rocinha não é assim, é o morro dos traficantes. É um morro controlado por traficantes. Eu quero libertar aquelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sim, as Forças Armadas Brasileiras não são elas que vão fazer o combate direto. Porque sequer eles têm, vamos dizer, equipe e treinada para tal. O que eles fazem é ser uma força auxiliar e todo mundo sabe. Quem vai derrotar o crime organizado no Brasil são as forças e os batalhões de polícia espalhados pelo Brasil. Ponto. Porque são eles que já vêm fazendo isso e, inclusive, não vamos arrancar a glória deles de derrotar os seus maiores inimigos, que são esses traficantes e essas facções. As Forças Armadas são auxiliares. Existem forças especiais do Exército Brasileiro que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro, com as forças policiais entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto. Eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel. Mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo. Porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Renan, tudo bem? Fernando Tupan de Curitiba. O que eu quero saber, assim, uma coisa também regionalizada. Existe algum deputado estadual ou algum candidato ao governo que possa vir para uma missão? Eu sei que houve uma conversa com o senador Sérgio Moro. Como que está tudo isso aí que ele está num conflito constante com o deputado federal Ricardo Barros e talvez ele não tenha espaço lá. Existe essa possibilidade do Moro bater na porta com a Rosângela ou só o Moro? Boa com o ex-ministro Sérgio Moro, com o senador Sérgio Moro. A Rosângela também, ela é amiga da Amanda. E eles estão passando por um problema que nós já passamos, né? Que é confiar na palavra do União Brasil para qualquer coisa, né? Não dá para confiar no União Brasil. Então, o Moro está provando de algo que a gente provou nas eleições municipais em São Paulo com o Kim Kataguiri. E o caso dele é ainda mais grave, porque o Moro lidera as pesquisas aqui, né? Nós não tivemos nenhuma conversa, mas nós temos uma relação boa. Naturalmente, nós temos um candidato ao governo aqui do Paraná, um pré-candidato, que é o França, e qualquer coisa passaria pelo Moro conversar com o França e entender que, assim, nós temos um projeto que é o Livro Amarelo, nós temos uma agenda muito clara e muito específica, nós não somos um partido de aluguel, né? Então, assim, deixa eu sentar aí, deixa eu fazer uma composição. Conosco não existe isso, eu volto a falar. A gente tem um partido que eu preciso respeitar, antes de tudo, o trabalho de mais de 2.000 jovens que foram coletar a ficha no meio da rua. Dito isso, o partido ele precisa crescer e... Se alguém se adapta e se é da vontade do time do Paraná, poderia. Mas isso aqui é só especulação e conjectura, porque não há conversa. Fala, rapaziada, beleza? Você está no canal Victor Air Rock. Bora comentar aqui mais uma participação do Renan em uma entrevista, em um podcast. Mais uma excelente participação. É como um cara comentou, né? Nessa entrevista aí, um cara comentou... A melhor entrevista do Renan é sempre a próxima. É impressionante. Ele sempre surpreende. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui é sobre o prefeito de Santa Quitéria. O prefeito de Santa Quitéria e o Comando Vermelho, que o Renan abordou nesse podcast. Irmão, essa aqui é mais uma daquelas coisas que entram naquelas listas macabras de coisas que acontecem no Brasil, que fazem o brasileiro olhar para esse país aqui e coringar, em pensar em sair do Brasil, em pensar em ir para o Paraguai, que não é nem um país de primeiro mundo, mas o brasileiro, o que tem de brasileiro deixando o Brasil para ir para o Paraguai é uma enormidade. Porque quando você olha esse tipo de coisa, cara, você é levado a crer, de fato, que não existe solução. Isso aqui é simplesmente inacreditável, é psicodélico, é maluco, é coisa de maluco. Isso aqui é para coringar de verdade. O prefeito de Santa Quitéria, irmão,
ele simplesmente utilizava o Comando Vermelho como ferramenta para assustar as pessoas, como ferramenta de susto, para assustar as pessoas, a obrigarem as pessoas a votar nele. Olha que maluco. Aí isso foi descoberto, ele caiu, perdeu o cargo dele, se eu não me engano foi preso. Aí adivinha o que aconteceu? Ele colocou o filho dele, irmão, o filho dele se elegeu. Você tem noção das coisas que acontecem nesse país aqui? Você tem noção? Não, fala pra mim, do que adiantou? Do que adiantou? O prefeito de Santa Quitéria caiu, porque ele fazia esse tipo de coisa, utilizava o Comando Vermelho para assustar os outros e obrigar as pessoas a votar nele. Ele perdeu o cargo dele, foi preso, mas colocou o filho dele como sucessor. O filho dele se candidatou e ganhou, cara. As pessoas votaram no filho dele. Cara, que coisa de louco, cara. Meu amigo, não é à toa o tanto de brasileiro deixando esse país aqui. Porque o brasileiro olha esse país e ele pensa, cara, isso aqui nunca vai dar certo. Isso aqui é coisa de maluco, esse país é de maluco. Isso aqui nunca vai pra frente. Cara, não tem como você culpar um brasileiro que toma uma decisão puramente racional de ir embora desse país aqui. Não tem como você culpar essa pessoa. Aí o Renan Santos na verdade ele foi perguntado sobre isso, né, sobre esse tal estado de defesa, que é na verdade um decreto de estado de defesa para você ter a autorização para caçar bandido como se fosse rato, e é isso que tem que acontecer, sem a menor sombra de dúvida. Já falei, não canso de repetir, o Brasil necessita de um choque de realidade. Eu já citei o Nayib Bukele. O Brasil precisa de um Bukele. Nós necessitamos de um Bukele brasileiro. O que mais se aproxima de um Bukele brasileiro se chama Renan Santos. O que mais se aproxima é o Renan Santos. O Flávio Bolsonaro, o projeto de país do Flávio Bolsonaro é solta meu pai. É solta meu pai. Se o Flávio Bolsonaro ganhar essa eleição, nunca esqueça disso. Vai ser 4 anos tentando soltar o pai dele. E só isso, nada mais que isso. Então, cara, o único cara que vem com essas ideias de decretar estado de defesa é o Renan Santos. E é algo que precisa. Na verdade, é algo obrigatório, é algo necessário. Você entendeu? Se não tiver isso, o Brasil corre sérios riscos de entrar numa situação irreversível. Irreversível, não tem mais volta, entendeu? Não tem mais volta. E aí quando se fala de estado de defesa, de colocar a polícia em cima de vagabundo, sempre vai aparecer um esquerdista, alguém centro-esquerda para dizer, não, mas veja bem, é necessário utilizar a inteligência contra o crime organizado. Aí o Renan deu uma resposta perfeita. Ora, você pode usar muito bem a inteligência e a truculência, irmão. A inteligência e a força bruta. A inteligência e bala de fuzil. Você entendeu? Inteligência e granada. Inteligência e helicópteros. Inteligência e blindado. Inteligência e força. Inteligência e pólvora. Uma coisa não anula a outra. É sempre o esquerdista com esse papo. Não, mas vejamos bem, é necessário utilizar a inteligência porque vai gerar um pânico na sociedade, um derramamento de sangue, que não sei o que. Irmão, o Brasil precisa caçar esses vagabundos e trabalhar com inteligência e com pólvora também, entendeu? Não é uma coisa ou outra, é as duas coisas. Dá muito bem para usar as duas coisas, e foi o que o Renan falou. Uma coisa não exclui a outra, e é exatamente isso. É exatamente isso, uma coisa não exclui a outra. Aí o Renan falou que é necessário fazer isso porque 10% da população brasileira vive sob comando do tráfico. Irmão, 10% da população brasileira vai dar... Como o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de brasileiros, e, cara, isso dá mais de 20 milhões de pessoas sob comando, sob julgo do crime organizado. Sob julgo do crime organizado. 20 milhões de brasileiros comandadas pelo crime organizado. E assim, o brasileiro, ele está numa apatia. Ele aprendeu a conviver com isso e aprendeu a achar que é normal. É tipo na Índia, sabe? As pessoas nadam no rio Ganges. Eu acho que é esse o nome do rio. As pessoas nadam nesse rio, mesmo sabendo que existem restos mortais de pessoas nesse rio. Ou seja, foi normalizado um negócio absolutamente inacreditável, inconcebível. Assim, inaceitável você nadar no rio ao lado de corpos flutuando, ao lado de restos mortais. Restos mortais são descartados nesse rio e as pessoas nadam lá. Por quê? Porque aquilo foi normalizado com o passar do tempo, no subconsciente das pessoas. As pessoas
passaram a acreditar que aquilo ali era normal, não existia nada de errado naquilo ali. Cara, é um negócio simplesmente inacreditável. E aí isso pode se aplicar a qualquer coisa. Num país violento, você vai aprender a se acostumar com o crime. Não, normal. Você vai levar na normalidade. Você vai passar a se adaptar ao absurdo. Você vai encher sua casa de grade, vai colocar vidro no muro, vai comprar 2 Rottweiler, vai colocar alarme, vai colocar cerca elétrica. Ou seja, você vai se moldando. Você vai se moldando à realidade que te cerca. Isso é simplesmente terrível, né? É horrível isso. E precisa mudar. Sem a menor sombra de dúvida, essa é uma das prioridades do Renan. Essa é uma das prioridades do Renan e é por isso que ele está ganhando tanto apoio com o passar do tempo, porque é uma sede, cara. O brasileiro tem sede de acabar com esses vagabundos. E quando surge alguém dizendo que vai enfrentar esse bando, essa corja de vagabundos, esse ninho de ratos que existe no Brasil, não tem como. O Bolsonaro se elegeu justamente com esse discurso. A diferença é que o Bolsonaro ganhou e quando chegou lá, ele basicamente traiu todas as pautas que ele prometeu. Ele traiu todo mundo. Eu digo isso como um ex-bolsonarista. Aí o Renan citou a chance real do Brasil se tornar um México. Cara, o México, ele não virou o México é basicamente um cartel imenso. O México é uma grande facção. Essa é a realidade do México. Na verdade, várias, né? É uma nação que não tem soberania nenhuma. Quem manda lá é o crime organizado. E, cara, o México não começou desse jeito. Cara, as facções elas vão crescendo com o passar do tempo. O primeiro comando da capital, o vulgo PCC, ele era minúsculo há 30 anos atrás. Aliás, 20 anos atrás. Eu acho que 30 anos atrás nem existia. Eu não sei exatamente o ano de fundação do PCC. Mas era minúsculo. O PCC simplesmente triplicou de tamanho nos últimos 10 anos. Existem muitas fontes que dizem que o faturamento mensal do primeiro comando da capital, o PCC, chega a 10 bi por ano, por mês. 10 bi por mês. Você tem noção? Cara, isso é muita grana, irmão. 10 bi por mês é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu acho que não tem uma empresa no Brasil que faça isso. Se tiver, são poucas, tá? Eu duvido que existam 5 empresas privadas que façam 10 bilhões por mês. Duvido, cara, duvido. Deve ter 5, 10, sei lá, no máximo. Cara, é muito grande, isso é muita grana. Os caras fazem muito dinheiro. Outra coisa que o Renan falou, quando você decreta estado de defesa, quando você declara guerra ao crime organizado, uma das intenções é poder entrar na casa das pessoas, porque os vagabundos entram lá dentro. Aí o repórter lá do podcast perguntou, né? Ele questionou, na verdade... Ele questionou, né? Mas entrar na casa da pessoa para buscar o bandido, aí você estabelece um confronto perigoso para aquele cidadão. Eu gostaria de fazer só uma pergunta quando ele falou isso aqui. Uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para aquele indivíduo quando ele falou isso aqui. Então a gente faz o quê, irmão? A gente faz o quê? A gente deixa o bandido lá dentro? É isso, então? Não, veja bem. O bandido entrou na casa do cidadão? Não, deixa ele lá, então. É isso. Porque, com base nessa declaração aqui, a solução que ele está propondo é essa. A solução implícita, né, que ele está colocando é essa. Não, tem que deixar o bandido lá. Ele entrou na casa da pessoa, não tem mais o que fazer. De forma alguma. O vagabundo entrou na casa da pessoa, o policial tem que ter autorização para entrar na casa da pessoa. Tem que ter autorização. E eu duvido que o morador vai achar ruim. Eu duvido mesmo. Se as pessoas vão comprar o discurso. Quando o Renan Santos vai crescer demais. E as pessoas vão comprar o discurso contra o crime organizado. As pessoas não suportam o crime organizado. Então, eu duvido muito que as pessoas vão criar caso, entendeu, com a polícia. Duvido, cara, duvido. A pessoa vai, com o maior prazer do mundo, vai deixar a polícia entrar dentro da casa dela para pegar o vagabundo. Vai servir café e bolo pro policial. A verdade é essa. Quem odeia policial é vagabundo. Via de regra. Claro que existem excessos, a polícia não é composta por anjos, né? Não é composta por anjos. Eu tenho experiências da minha família, por exemplo, de agressão policial, agressão gratuita, a pessoas que não mereciam apanhar. Mas via de regra, quem não gosta de vagabundo, quem não gosta de polícia é vagabundo, via de regra. O cidadão de bem, ele jamais acharia ruim do policial entrar dentro da casa dele pra ver se o bandido não se escondeu lá dentro, entendeu? E agora, rapaziada, eu separei
alguns comentários dessa participação do Renan nessa entrevista. Cara, eu separei alguns comentários muito interessantes e vamos ler aqui esses comentários aqui de algumas pessoas que abriram os olhos para a existência do Partido Missão e do Renan. O primeiro comentário é o desse brother aqui. O único que tem proposta, o único que sabe o que defende, o único que não pede para evitar certas perguntas antes de uma entrevista. A gente sabe que isso aqui acontece muito, né? Isso aqui acontece e muito. Antes de entrar ao vivo, o sujeito fala lá, eu não queria conversar sobre esse tipo de assunto, é melhor não fazer esse tipo de pergunta. Nossa, isso aqui tem de monte. O Lula é profissional nisso aqui, ó. O Lula é profissional nisso aqui. E antes de participar de algum programa ao vivo, ele fala para não fazer determinadas perguntas. Especialista. Renan me libertou do bolsonarismo, abriu os meus olhos, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Quando eu comecei a assistir as lives do Renan, eu ficava brabo demais porque ele falava mal do mito. Nossa, eu ficava brabo, hein, mano? Eu ficava brabo. Mas com o passar do tempo, como eu falei já em outros vídeos, com o passar do tempo, eu fui me acostumando com a ideia, eu fui aceitando a ideia de que a família Bolsonaro é, na verdade, uma máfia, é um bando de gangster. Aí, cara, não tem como, a ficha vai caindo com o passar do tempo, né? Não tem como. Fiquei impressionado, achei meu candidato, meu e da minha família. É isso aí, cara, é isso aí. As pessoas estão acordando. Cara, nessa entrevista do Renan, teve muito comentário assim, né? Eu peguei só alguns, porque senão ia dar 1 milhão de comentário aqui. Quem é esse cara? Como só tô sabendo agora? Meu voto é dele. Meu voto nele. Quem é esse cara? Como só tô sabendo agora, voto nele. É isso aí, brother. É isso aí. Muita gente descobrindo o Renanzão. É isso, brother. É isso que vai acontecer. Esse é um fenômeno comum. Sou motoboy e estou falando do Renan para os passageiros que levo. A maioria não tinha candidato e vão procurar no YouTube. O futuro é glorioso. Cara, isso aqui é muita verdade. As pessoas, boa parte das pessoas não ligam nem um pouco para a política e só vão atrás do seu candidato no dia da eleição. Isso aqui é muito verdade, cara, é muito verdade. A gente sabe que existe lá o santinho, né? A pessoa pega o papel no chão para escolher quem vai votar, entendeu? Vou votar nesse aqui mesmo. Pega no chão, muitas pessoas pegam o papel no chão para escolher, para ver quem vai votar. Vota só para dizer que está participando, entendeu? É um voto completamente jogado no lixo, a pessoa não sabe de nada, entendeu? Isso acontece muito no Brasil. Então, cara, é só pegar essas pessoas que estão perdidas e falar, esse aqui é o caminho, amigão. Esse aqui é o caminho, esse aqui é o caminho. O nosso trabalho é esse, pegar as pessoas que estão perdidas, que não sabem o que fazer e mostrar para elas o caminho. O futuro é glorioso, filho, o futuro é glorioso, não existe outra alternativa. Acho interessante como ele tem um grande carisma, mas de um tipo completamente diferente dos outros candidatos. E um certo sujeito aí, chamado Ryan Santos, falou que o Renan Santos não tem carisma, né? O Ryan Santos, quem conhece o Ryan Santos? Fala um monte de groselha aí na internet. Ele falou que o Renan Santos não tem carisma. Não tem carisma, irmão. O Renan Santos põe 8 mil pessoas em live. Eu duvido que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva consegue colocar 4, 5 mil pessoas ao vivo. Duvido. O cara é presidente da República e não consegue colocar 5 mil pessoas ao vivo. Não consegue. Se o Lula abrir uma live, meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, não dá 5 mil pessoas. Não dá. Até porque o Lula, no começo do governo dele, fazia live. Quem lembra disso? Ele parou com as lives, né? Graças a Deus. Só saía... aliás, para nossa tristeza, né? Porque ele entregava muitas pérolas naquelas lives que ele fazia imitando o Bolsonaro. Esse cara é bom. Nunca vi alguém falar essas coisas. Pois é, o discurso do Renan é muito diferente, cara. É muito disruptivo. Quando você pega o discurso do Flávio, cara, é muito chuchu sem sal. Você já comeu chuchu sem sal? Pipoca sem sal? Cara, é o discurso do Flávio todinho. É pipoca sem sal, chuchu sem sal. É o discurso do Flávio. Não tem sal, não tem tempero, não tem nada, não tem profundidade. Ele não consegue se aprofundar em absolutamente nada porque ele é um completo asno. Essa é a realidade, essa é a verdade. Simplesmente o melhor. Nitidamente não é apenas um gerador de lero-lero como os demais candidatos, onde tudo se resume em dar dinheiro para a população ou falar aquilo que o povo quer ouvir sem se preocupar com o rumo do país. Exatamente, exatamente. O Renan, cara, as propostas do Renan, a fala do Renan, o discurso dele é muito claro, é muito direto ao ponto. Então as pessoas entendem, né, cara? Quando você tem um discurso simples, porém profundo, é uma grande dificuldade, inclusive, você ter um discurso simples e profundo. E o Renan consegue fazer isso com uma maestria muito grande. O único que não tem um discurso genérico, é o único que tem um plano de desenvolvimento.
completamente. Concordo 100%. É o que eu comentei acima. O único que não tem um discurso genérico. Pois é. Pela primeira vez irei votar com tranquilidade e não no menos pior. Primeira vez que irei votar com tranquilidade e não no menos pior. Isso aqui é a sensação minha e de milhões e milhões de pessoas. De estar indo votar num candidato, cara, que você tem convicção. Você tem convicção no que você está fazendo. Não é o menos pior, é o melhor. Você está indo votar na melhor opção. Essa sensação de estar indo votar naquilo que é certo, naquilo que é bom, cara, é outra coisa, entendeu? É outra coisa. É isso aí, rapaziada. Esse foi o último comentário. Olha só, se inscreve nesse canal aí, aperta o botão de like, assista os outros vídeos aí do meu canal, firmeza, dá essa força aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.